O que se espera de um candidato que se propõe a governar uma cidade como Curitiba, que historicamente é uma cidade bem planejada, uma cidade bem cuidada, ela é assim porque Sim, ela tem uma no história. passado cuidaram para que ela fosse assim. O que se espera então é que as pessoas venham com um projeto, diz, olha, eu penso que Curitiba deve ser assim daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Isso tem, ao longo dos anos, isso tem sido pouco praticado em Curitiba pela nossa classe política. Olha-se muito no presente, né, e não se enxerga mais adiante. Talvez isso seja a explicação pelo fato de os rios de Curitiba estarem todos podres, né? Se você tem essa perspectiva, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que o PMDB e o Maurício Requião, ou o Requião Filho, aliás, estão fazendo para apresentar para a sociedade curitibana um projeto para Curitiba para 2050? Estudando. Eu acho que você não pode querer discutir uma cidade, o para frente dela, sem conhecer o passado. Curitiba sempre foi muito bem planejada. E nós tínhamos aqui em Curitiba o IPUC, que era referência mundial. O IPUC foi sendo afastado pelos prefeitos. E Curitiba tinha um planejamento, muito engraçado isso, que era para crescer por um lado. De repente veio um prefeito que tinha amigos com interesse em outro lado da cidade. E todo o planejamento, todo esse estudo do IPUC foi desprezado. E tivemos aquela coisa maravilhosa que é em Curitiba hoje, o Ecoville. Curitiba era programada para crescer para o outro lado. O outro lado estava planejado, o outro lado estava urbanizado. Mas aqui os terrenos eram grandes e baratos. O zoneamento era um. De repente, um grupo muito forte de Curitiba comprou vários terrenos pro lado ali do Barigui para baixo, Campo Comprido, Ecoville, Moçunguê, na verdade. E mudou-se o zoneamento da cidade. Você não pode mudar uma cidade sem planejamento para agradar um amigo. Então nós já temos um problema de trânsito nessa região, hoje super populada, com vias de acesso mal planejadas, e aonde nós deveríamos ter crescido foi abandonado. E lá nós temos ruas, esgoto, planejamento, tudo aquilo que o PUC fez e faz muito bem. Então Curitiba precisa ser repensada. Hoje em dia, Curitiba tem um problema de esgoto. Vem a Sanepar, arrebenta o asfalto, arrebenta a calçada, fecha o esgoto, joga a terra em cima e vai embora. A sua calçada, a sua rua, vira um caos, vira um lama, vira buraco. A Copel quer passar um novo poste. Vai lá, faz um buraco no meio da calçada e faz um poste. Curitiba nunca foi tão bagunçada. Precisa se repensar como fazer isso, como atender. Os rios de Curitiba foram abandonados. Nós temos as lagoas de contenção, que são parques. Uma ideia do Jaime. Deve se reconhecer isso. O Jaime Lerner pegou as lagoas de contenção de Curitiba e transformou em parque. O Parque Barigui nada mais é que uma área de alagamento. Sim. São Lourenço, Tingui, Tanguá, área de alagamento. E o curitibano não sabe disso. Então, quando falar, vai dragar o Parque Barigui para quê? Vai dragar o Parque Barigui para não alagar Curitiba, não alagar Rio Branco, Itaperuçu. Vai dar manutenção no Rio Belém, porque se não der manutenção no Rio Belém, vai alagar o Centro Cívico de Curitiba. Então não é uma bandeira ecológica, não é uma frescura, é uma necessidade de infraestrutura da cidade. Isso precisa ser estudado, precisa ser reestudado. O Rio Belém nasce em Curitiba, deságua em Curitiba. Nós desviamos o rio, nós canalizamos ele. Quando você canaliza um rio, você mata ele. Não, sem luz não há vida. Então, esse rio morreu, deixa ele. Não, temos que ter um plano de recuperação do Rio Belém, do Rio Barigui. Não é só pela capital ecológica. É porque um rio morto é um rio que alaga, é um rio que causa enchentes, é um rio que gera doenças. Nós temos daí o descontrole dos esgotos. Mas para fazer isso tem que discutir com a Sanepar. A Sanepar tem, isso pouca gente sabe, a Sanepar é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, tem um plano de revitalização do Belém. Ninguém tem coragem de mexer nisso. Envolve uma grande obra, envolve fechamento de ruas, abertura de outras, mas ninguém fala, mas tem um plano.
A Sanepar, se voltasse a investir em estrutura, poderia salvar os rios de Curitiba. Mas nós temos uma Sanepar voltada ao lucro de acionistas privados que não investem em mais nada. Nós lançamos esgoto cru nos rios de Curitiba e ninguém fala nada. Onde está o prefeito para cobrar do governador? Nesse caso, cadê o Ministério Público para cobrar da Sanepar o tratamento do esgoto? Eu pago, você paga. E aqui em Curitiba ainda pagamos uma taxa extra para a cidade. E ninguém mexe com essas coisas. Falta um estudo, falta um planejamento, falta a boa vontade. Se pegam sempre, quando nós falamos de Curitiba, e é uma coisa engraçada, talvez seja uma mania de nós curitibanos, eu sou curitibano, nascido e criado aqui, nos grandes feitos. Nós temos o Expresso, nós temos o Ligeirinho, Isso é o passado. nós temos o parque. Isso é ótimo, vamos manter a linha do Expresso, vamos melhorar ela. Vamos ter os parques? Ótimo, vamos manter os parques. Mas vamos criar o que a gente precisa. A linha do Expresso tem funcionado? Não, nós temos acidentes em cima de acidente. Os expressos têm cruzamento que não deveriam ter. Algumas linhas de expressos não precisam ser linhas expressas. Daria para mudar essa rua, para desafogar o trânsito. Então falta um estudo. Se apegam às coisas do passado como se fossem cláusulas pétreas. Você acha que o IPUC pode fazer isso? O IPUC tem condições. Curitiba tem condições de fazer um novo estudo, de estudar e modernizar as coisas boas que temos. O Ligeirinho é lindo, mas o Ligeirinho tem um impacto na tarifa absurdo. O Ligeirinho é um ônibus inservível. O Ligeirinho só existe em Curitiba. Porta de embarque e desembarque à esquerda só existe em Curitiba. Então, quando você vai fazer uma licitação para comprar um ônibus, você paga o dobro de um ônibus normal. Quando você vai fazer o impacto que aquela empresa tem de gastos depois, ele não consegue vender o ônibus. Se você entrar na internet e procurar ônibus urbano para vender, você vai ver que você compra ligeirinhos usados com até 50 mil reais, às vezes 35. É sucata. Sucata, não serve para ônibus, não serve para escolar, não serve para igreja, não serve para nada. Aquela plataforma alta. Então nós temos um padrão Brasil de transporte coletivo. E de repente temos um padrão Curitiba. Isso traz benefício a quem? Isso nos prejudica. O contrato prevê que os ônibus reservas têm que ser coloridos. Importa para quem anda de ônibus. Se o ônibus que vai levar ele de ponto A ao ponto B seja verde, amarelo, rosa, azul, Sim. são gastos Desnecessário. desnecessários. As coisas precisam ser repensadas de uma maneira mais prática, de uma maneira que atenda melhor a população de Curitiba. Maurício, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito boa Obrigado. sorte. Um abraço. Vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Próximo domingo eu estou de volta para mais um Jogo do Poder. Até lá.